Boa tarde, pessoal. Começar aqui, deixa eu ver quantas pessoas a gente tem. A gente tinha mais ou menos 30 pessoas para hoje. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. A gente deve estar com umas 25, 27, beleza. Só para eu me situar aqui, eu vou perguntar para vocês de novo aqueles números que vocês deram para mim de nível de Python. Então, nível 0 e 1, levanta a mão. 2 e 3. 4. Beleza. Hoje eu vou precisar bastante de vocês, tá? Pessoal que tem um pouquinho mais de experiência, porque eu vou falar por meia hora aqui, vou explicar, dar um apanhadão geral de como é a construção de uma classe em Python. Depois a gente vai separar em grupos de novo, vou passar um exercício para vocês. Esse exercício vai ser um pouquinho chato hoje, mas é para a gente conseguir entender mesmo o conceito de Python. A gente para almoçar, volta, vê o resultado do exercício e vai fazendo os ajustes que a gente precisar. Beleza? Então, para começar, vou mostrar para vocês aqui uma classe em Python. Talvez eu abra algum exemplo já existente, tá? Então, eu vou criar aqui. Vocês estão enxergando bem minha tela, né? Hoje tá ótimo, né, cara? Consigo ver tudo aqui. Vou criar um cadastro de pessoa, acho que é uma coisa que a gente usa bastante no nosso dia a dia. Então, vamos pensar que a gente vai fazer um sistema de controle de uma lojinha e nessa loja ele tem um cadastro dos clientes dele e tem um cadastro dos produtos. Se der tempo, a gente entra no cadastro de produto, mas para explicar o conceito básico, eu vou criar aqui um cadastro de pessoa, tá? Então, primeira coisa aqui, eu criei um projeto no PyCharm, vou até apagar esse cara. Então eu criei um projeto aqui, só um projeto exemplo, não importa muito o nome. Eu vou criar nele um pacote Python com o nome de clientes, tá? Quando eu crio pelo PyCharm, vocês vão ver que ele já cria aqui o init. Lembrando, eu falei isso acho que no primeiro encontro, que esse init identifica que esse é um pacote Python, tá? Então, eu vou criar aqui dentro um arquivo cadastro. E aqui que eu vou criar a minha classe de pessoa, tá? Uma classe Python, ela começa com a escrita class e o nome da classe. Pessoa, tá certo. Então, criei aqui, isso é uma classe pessoa. Se eu fizer isso daqui, não sei se está dando para enxergar, deixa eu aumentar um pouquinho o zoom. Então, isso daqui é uma classe pessoa. Eu já posso instanciar essa classe, tá? Então, vou mudar um pouquinho, vou passar para o Jupyter. Acho que vai ficar mais fácil vocês verem isso. Lembrando que esse pass, ele só indica que eu não tenho nenhuma instrução dentro do bloco. Tá? Geralmente a gente usa ele em if, ou se, por exemplo, eu tenho uma classe que eu preciso implementar um método, mas ele não tem que fazer nada, eu coloco esse pass dentro dele. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, tá? Então aqui, vocês viram que eu coloquei Guilherme é igual a pessoa. Se eu escrevo aqui Guilherme, vocês vão ver a representação dele dizendo aqui que ele está na minha principal e ele é pessoa, tá?
Então, aqui eu já tenho uma instância de classe, eu não preciso dar nenhuma instrução, por exemplo, Guilherme é igual a new pessoa, ou pessoa Guilherme é igual a new pessoa, como a gente tem no Java, por exemplo. Não tem nenhuma inscrição diferente. A classe, ela é exatamente o mesmo funcionamento de uma criação de função, tá? Mas uma pessoa, geralmente, ela tem alguns atributos. Então, vou criar aqui mesmo no PyCharm, vai ficar vai ficar fácil de entender. Falem para mim atributos de uma pessoa, por favor. Oi? Ah, tá. Na classe ou em qualquer lugar, a variável ou o atributo é sempre com underline, tá? Então, sempre assim e lowercase. Então, sempre minúsculo, lowercase e com o underscore, ou underline, ou só under, tanto faz. Tá? Aqui, vocês percebem que eu não coloco também público, privado ou coisa do tipo. Eu só coloco o atributo e o acesso é direto. Então, eu vou executar esse bloco, vou instanciar de novo e vou tentar pegar esse atributo. Primeiro eu vou pegar nessa que eu já instanciei, vocês vão ver que ela não vai ter nada. O ponto nome ele vai me dar um atributo erro e vai dizer que a pessoa não tem atributo nome. Porém, eu posso fazer isso daqui, olha. Então, mesmo sem a classe ter o atributo, eu posso setar esse atributo a qualquer momento, exceto que a classe tem uma implementação que proíbe você de setar um atributo. Por isso, a gente tem que ter cuidado, porque eu posso, em algum momento, sobrescrever um atributo que já é da classe. Eu tenho lá um método que tem um nome e eu seto um valor para ele, daí ele passa a ter aquele valor. A gente entra nesse mérito depois, mas só deixando claro para vocês que assim, não é porque na definição da classe eu não tenho um valor para aquele, eu não tenho aquele atributo que eu não posso setar. Eu posso setar o atributo a qualquer momento, tá bom? Eu vou dar um dir aqui nesse objeto. Vocês vão entender um pouquinho de outros conceitos que eu vou trazer. Então, o dir, quando você dá o dir em um objeto, ele traz todo o detalhamento desse objeto. Então, vocês vão ver aqui que tem alguns unders, esses aqui são métodos internos do Python, que geralmente a gente sobrescreve, mas a gente não escreve novos, geralmente, exceto que você esteja fazendo uma biblioteca. E aqui embaixo vocês vão ver o atributo nome, tá? Porque eu ainda não mudei a escrita da classe e não reinstanciei. Então agora eu vou reinstanciar. Então Guilherme agora é uma instância de pessoa e ele tem esses atributos, ele já tem esses atributos. A hora que eu dou o dir, a hora que eu dou o dir aqui embaixo, vocês vão ver que ele vai ter cor de olho, idade, sexo e nome. Então isso está nos atributos, tá? Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês a questão de método privado e método interno, vocês vão entender um pouquinho disso também, tá? Mas só queria deixar claro aqui como funciona essa questão dos atributos, tá?
Da mesma forma que se eu der um dir na classe, então vou aqui dar um dir em pessoa, eu estou dando dir na classe, não estou dando dir na instância, tá? Vocês vão ver que ela tem quase as mesmas coisas que tem lá em cima e os atributos também. Então, uma coisa para não se fazer. Se eu fizer aqui, por exemplo... Eu não devia entrar nisso agora. Não vou entrar nisso agora. Depois a gente entra nisso. Bom, então, beleza. Pessoa tem nome, sexo, idade, cor de olho, mas Guilherme.nome não vai ter nada ainda. Não tem nada. Como que eu faço para que essa pessoa aqui, eu tenha que setar esses atributos para ela? Um jeito é fazer como eu fiz antes, Guilherme.nome é igual aquilo, então eu crio a instância primeiro e depois eu seto os atributos. Porém, o jeito mais comum de você trabalhar com uma classe é que você coloque isso no construtor da classe. Porém, no Python, a gente tem o conceito de construtor, mas o que a gente usa de forma geral é o inicializador. Tá? Então, o construtor, você pode ter vários construtores para uma classe, vários construtores diferentes, ou ela pode funcionar com construção diferente, e você tem um inicializador que é a inicialização padrão dela. Tá? Para isso, a gente vai fazer isso aqui, olha. Então, aqui, eu criei um inicializador, que é o init, e ele recebe, o primeiro parâmetro é self, todo método que não é estático nem de classe, ele recebe self como primeiro parâmetro. Novamente, acho que eu já expliquei isso. Não, não expliquei. Self é como se fosse o this do Java, ou do JavaScript também, se não me engano, é this. Porém, no Python, o self ele é explícito. Então, você não tem, a gente usa self por padrão, por convenção, mas se eu quisesse trocar esse self e colocar this, eu poderia. O que muda? Muda que quando eu for consumir, eu vou chamar isso aqui de this. A escrita, ela é explícita. O consumo, ele é implícito. Então, quando eu fizer a chamada disso daqui, desse método init, que é quando eu chamo a classe pelo construtor, o self, ele vai por padrão e ela sempre recebe pelo menos um parâmetro que é self. Self sempre se referencia à instância. Então, eu quero fazer alguma coisa na instância, eu faço no self, e o self é, é explicitamente chamado de self. Tá? Assim, você pode chamar de outra coisa? Pode, mas chama de self, beleza? Então, beleza. Coloquei aqui o método de inicialização. Ele tem nome, sexo, idade, cor do olho. Hora que eu chegar aqui e for executar Guilherme sem passar parâmetro nenhum, ele vai me dar um type error e vai dizer missing 4, está faltando 4 argumentos posicionais. Só que se a gente olhar aqui em cima, tem 5. Self, nome, sexo, idade e cor do olho, são 5.
Por que ele fala 4? Porque self já foi por padrão, tá? Então, você não precisa usar o self na hora de consumir, você usa só na hora de declarar, tá? Então, agora vamos mudar aqui. Vou colocar aqui Guilherme. É igual, tá difícil de falar e segurar o microfone. Então, agora eu coloquei tudo como string, não coloquei nenhuma validação de tipo. Tá? Então, pessoa, Luiz, masculino, 31 e castanho, meu nome e sexo, idade e cor do olho, respectivamente. A hora que eu executo, ele funciona. Tá? Por enquanto, não vou entrar na questão dos tipos ainda, nem validação de parâmetros, tá bom? Só falando para vocês como a gente faz a construção de uma classe. Então, aqui eu já criei a classe e aqui eu já instanciei a classe. O que dá para a gente fazer de diferente aqui agora? É um pouco difícil, quando você está trabalhando com muitos parâmetros, você saber o que é que você está passando em cada um deles. No Python, a gente pode fazer isso aqui. Nome igual Luiz, sexo masculino, idade 31, cor do olho castanho. Então eu passei todos os parâmetros nomeados para ele. Vantagem de passar nomeado, vocês devem ter visto no encontro passado, é que eu não preciso passar o nome aqui na primeira posição. Eu posso passar ele aqui antes da cor do olho, por exemplo. E daí, na hora que eu executo, ele funciona do mesmo jeito. Tá? Então, isso uma escrita de classe muito básica, muito superficial. A hora que eu faço só a exibição aqui, Guilherme.nome, agora ele vai trazer Luiz. Se eu digo Guilherme.nome é igual a Luiz Guilherme, ele vai me trazer nada. A hora que eu faço Guilherme.nome, ele vai me trazer o Luiz Guilherme. Tá? Então, assim, você não precisa fazer um método get, você não precisa fazer um set, você não precisa, não é que você não pode, nem que em situações específicas você não vai fazer. Tá? Mas, de forma geral, você não precisa fazer isso, o acesso à classe, aos atributos da classe é direto. Tá? Um pouquinho aqui de teoria, considerando algumas lentes que você já podem, algumas coisas que vocês já podem ter ouvido, tá? Então, eu vou construir uma classe em Python, eu posso colocar um atributo como privado. Você pode. Então, eu vou pegar aqui, vamos dizer que conta bancária seja um atributo privado. Eu tenho que colocar 2 underlines, aí eu coloco aqui, vou colocar só conta, tá? Vou deixar nulo. Oh, caramba, fiz coisa errada. Vou deixar nulo. Aqui. Uma coisa. Eu posso deixar aqui um valor padrão. Então, vamos colocar aqui conta é igual a desconhecido. Então, vocês se lembram que eu tinha feito dir lá atrás dessa classe. Vou fazer de novo o dir aqui, do Guilherme. Vocês vão perceber que conta não está aqui embaixo.
eu tenho cor do olho, idade, nome e sexo, certo? Se eu tentar fazer um acesso, eu já instanciei, né? Se eu tentar fazer um acesso aqui a under conta, vocês vão ver que ele vai me dar um attribute error, tá? Porém, se vocês virem aqui no dir, vocês vão ver que tem aqui um under pessoa, under conta. Então, a hora que eu coloco aqui o Guilherme, under pessoa, under conta, ele me dá o valor que eu setei lá em cima. Então, por isso assim que quem começa no Python e de repente vem de uma linguagem que usa muito privado, público, etc. E de repente começa a escrever no Python colocando as coisas com under na hora de definir um método, e daí fala, não, porque isso é segurança e tal. Aí chega um cara lá que trabalha com Python há um tempo e fala assim, cara, isso daí que você está fazendo, você está só gastando seu tempo. É por causa disso daqui, é muito fácil de você pegar um atributo que está privado ali. Tá? Então, a gente trabalha muito mais por convenção. E qual que é a convenção? Você usa privado se aquilo ali realmente não tem nenhuma exposição para fora. Não precisa mesmo. Se você precisa fazer um get e um set para ele, provavelmente você não... e o get e o set só retorna a ele próprio, você não precisa de um privado para aquilo. Tá? Agora, por exemplo, eu posso ter uma variável de controle aqui dentro, que é, por exemplo, se esse cara aqui está válido ou não. Então, eu vou criar aqui um isValid. O que vocês vão perceber? Eu criei nele com um underline só. E esse isValid, só que eu não vou colocar aqui, eu vou colocar ele aqui em cima. E esse isValid, ele, por padrão, vai ser falso. Então, no meu init, eu não faço nada com esse cara que valida. Vou tirar isso daqui. E vamos dizer que o meu isValid, ele seja válido somente se a pessoa tiver a idade maior do que 18 anos. Tá? O que a gente vai fazer? Eu vou criar um método agora que valida a idade da pessoa e para essa idade, se ela for menor que 18 anos, ele é inválido. Se for maior, é válido. Vamos fazer isso? Hoje eu estou falando muito tranquilo, né? Vocês estão quase dormindo aí. Bom, aqui eu fiz só o método isValid, que ele vê a idade, se ela é maior ou igual a 18, retorna true, senão ele retorna false. Aqui a gente tem um problema, porque a idade, na hora que eu fiz a instância, ela estava em string. Daí, se eu fizer a comparação, ele vai dar erro. Para forçar, a gente vai fazer um int aqui.
Uma vez que todas as operações de idade são feitas com inteiro, eu posso tirar essa idade, esse int daqui e colocar ele aqui no meu inicializador, certo? Qual a vantagem que eu tenho aqui? Se na hora que eu estou construindo a minha classe eu passo para ela um atributo inválido, ele já vai estourar e vai dizer, você está me passando uma idade que não é válida. Tá, vamos fazer esse teste rapidinho. Então, passei 31 aqui. Vocês se lembram que quando a gente tem um número, a representação dele vem sem aspas. Então, a hora que eu coloco aqui idade, ele vai me trazer 31 e esse é um número. Se eu colocar aqui o type de idade, ele vai me trazer aqui inteiro. Então, todas as operações vão ser feitas em cima de um inteiro. Tá? Se eu tentar passar aqui idade igual a Guilherme, ele vai me dar um value error porque ele não consegue converter Guilherme para inteiro. Tá? Então, você pode fazer o typecasting na hora de você fazer a inicialização da classe. Tem alguns cuidados que você deve ter. Por exemplo, eu estou trabalhando em cima de uma sequência. Uma sequência precisa necessariamente ser uma lista? Não. Então, você pode fazer uma verificação se aquele parâmetro ele é uma sequência, ele funciona como um array, ou não. Se ele não funciona como um array, você não precisa estourar a exceção. Tá? Por exemplo, aqui nesse caso, você pode verificar se é numérico, porque a idade não precisa necessariamente ser inteiro. Mas aí você vai fazer o teste para ver se ele é um tipo numérico ou não. Tá? Então, continuando. Então, esse método aqui, isValid, ele só retorna true ou false. Tá? Qual que é o que a gente pode fazer aqui? Toda vez que eu chamar essa função de validade, ele vai me dizer, eu vou ter que fazer a execução, verificar se ele é maior que 18, se ele é menor que 18. Então, ao invés de fazer isso, eu faço o seguinte. Aliás, antes, vamos ver se Guilherme é válido, né? Então, Guilherme é válido, tem mais do que 18. Aqui eu vou fazer o seguinte, pode falar. Todo método que manipula parâmetros da classe tem que ter o atributo self. Se ele não altera atributo da classe, ele tem que ter o self também. Tá? Você só não deve ter o self em método estático. Tá? Só método estático você não tem. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar uma verificação para saber se o meu isValid ele já foi setado ou não. Por quê? Em teoria, eu só preciso fazer essa verificação uma vez. Então, vou colocar aqui if self.under isValid is none, yes, is not none, return self.under is valid. O que eu fiz aqui? Lembram que lá em cima, na definição, eu coloquei isValid como nulo. Então, se o isValid já foi setado, então se eu já disse se ele é true ou false, eu retorno o valor que está no isValid. Se ele não foi setado ainda, aí eu calculo. Se a idade é maior do que 18, eu digo que é true, se não é falso. Tá? Qual a vantagem que a gente tem aqui? Eu não preciso fazer a verificação toda vez. Tá? Nesse caso aqui, muda muita coisa? Não muda nada. Tá? Quando que vai mudar? Quando você tem acesso a um banco de dados, é uma situação, você tem que fazer um cálculo, você tem que fazer uma operação que faz várias chamadas ali no banco de dados.
você tem um gap, então você pega, joga isso para uma variávelzinha de cache, e toda vez que você for fazer a chamada, você usa a variável de cache. Tá? Como que isso pode ficar mais simples? Se a gente disser que isso aqui é uma property, e daí a exposição dela vai ser como se fosse um atributo. E daí eu não preciso colocar os parênteses. Depois a gente entra nesse mérito. Tá bom? Mais dúvidas até aqui? Não passou? Pera, você passou que valor? Você passou a idade com aspas, mas você colocou um número nas aspas. Então, só que você colocou o inteiro na conversão, então ele está certo. Isso dá certo. O que não vai dar é se você passar o seu nome, por exemplo, que daí ele não vai converter o seu nome para inteiro. Tá? Mas, por exemplo, eu passo aqui um float, passo 10.5, ele vai jogar para baixo e vai colocar 10. 10.5 eu não tenho certeza, mas 10.6 ele joga para cima, ele vai arredondar. Tá? Oi. Nessa aqui, deixa eu ver aqui, porque essa aqui eu não executei. Verdade. Faltou o if. Então, beleza. Mais alguém? Vê se deu certo agora. Mais alguém? Tá bom, então, vamos adiante aqui. O que... Isso daqui é uma classe padrão básica Python 3. Se fosse Python 2, você teria que herdar de object aqui em cima. Então, se você já deu ou está dando manutenção num projeto legado Python 2, vocês vão ver que geralmente as classes elas têm um object aqui. Tá? Em alguns projetos Python 3, as pessoas colocam esse object para compatibilidade com Python 2, tá? Mas de forma geral você não precisa mais. O que eu vou fazer aqui agora? A gente tem a classe pessoa, só que vamos dizer que ao invés de pessoa aqui, eu tenha cliente. Para o cliente é relevante o que eu tenha o nome dele. Mas vamos dizer que seja uma empresa que ela tem pessoa jurídica e pessoa física como cliente. Eu não tenho sexo, idade, cor do olho, eu não tenho nada disso daqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar duas classes. Uma cliente, que vai ser a classe pai. Vou ter uma classe pessoa jurídica e uma classe pessoa física. Tá? A pessoa jurídica, eu vou reduzir bastante, só para a gente acelerar aqui. A classe pessoa física ela vai ter CPF, pessoa jurídica vai ter CNPJ. O comportamento das duas é parecido, mas elas são diferentes entre si, tá bom? Então, rapidinho, vou escrever aqui. Se vocês quiserem fazendo aí também, fica legal.
Então, beleza, voltando aqui. A gente tem, então, eu criei a classe cliente, que tem nome, e ela recebe no inicializador dela um nome. Tem pessoa física, que tem CPF, e pessoa jurídica, que tem CNPJ, sendo essa a única diferença entre elas. Se eu vejo aqui Guilherme, defino ele como pessoa física e passo Luiz Guilherme, ele é uma instância de pessoa física. Dextra passo pessoa jurídica e o nome Dextra, ela passa a ser uma instância de pessoa jurídica. Só falei o óbvio. Se eu faço... O que a gente tem de diferente aqui? Eu digo que pessoa física herda de cliente, porque na hora da construção da classe, eu coloco aqui cliente entre parênteses. Então, nas duas, você vai perceber que elas têm isso daqui. Automaticamente, quando eu crio uma classe e eu herdo de uma outra classe, ela herda todos os métodos e todos os atributos da classe de cima, tá? Por padrão. Automaticamente também, eu posso sobrescrever todos os métodos e todos os atributos da classe de cima. Tá? Então, isso eu sei que diferencia um pouco de algumas classes. Então, vamos dizer aqui que eu quero sobrescrever o meu construtor. Então, vou criar aqui um def init. Esse init, ele recebe self. E daí eu não quero mais que ele receba nome, eu quero que ele receba CPF e o nome. E daí aqui, self.cpf é igual a CPF, self.nome é igual a nome. Então eu executei, a hora que eu fizer a chamada, ele vai me dar um erro. Type error, ele está aguardando mais um parâmetro, nome. Mas eu passei nome aqui primeiro. Então, eu vou colocar aqui o CPF. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 0. E daí ele passa a aceitar. Mas e se eu estou trabalhando e eu quero usar o construtor da classe de cima para fazer isso daqui? Só que eu tenho CPF e a minha classe de cima não tem CPF. O que eu faço? Vocês conseguiram ver? Deixa eu dar um F11 aqui. Eu coloquei essa anotação super. O super, ele vai chamar o método da classe de cima, passando essa instância como um parâmetro, e ele vai executar essa ação em cima dessa instância. Tá? Então, toda vez que eu preciso chamar o método da classe de cima, eu faço super e coloco o nome do método que eu estou chamando. Então, aqui eu tenho que chamar explicitamente o init, que é para ele chamar essa função init. Se eu coloco só super aqui e passo o nome, não dá certo. Tá? Eu tenho que passar explicitamente qual que é o parâmetro. Deu para entender? Fácil? Beleza. O que eu quero de vocês agora? Pode falar. Nesse caso aqui não tem vantagem, mas, por exemplo, a classe de cima ela faz a construção usando uma biblioteca inteira e você só quer mudar um parâmetro do construtor, aí faz sentido. Por exemplo, quando você está usando Django, os construtores geralmente eles recebem vários parâmetros, ou então eles recebem algum parâmetro muito específico e você quer mudar a forma como ele constrói por exemplo, eu quero que quando eu salvar um objeto, ele receba o nome de quem salvou. Você não tem isso na linha padrão dele. Então você declara o construtor dizendo que ele recebe um parâmetro que é o usuário. Daí você pega desse construtor, extrai o usuário
e manda todos os outros parâmetros que você quis para cima. Então vamos dizer, voltando no formato que a gente tinha antes, tá? Só para ficar claro, porque isso foi uma dúvida que levantaram outro dia para a gente também ali. Não sei se o Ricardo ou o Giovanni entrou nesse ponto com vocês, de parâmetros não nomeados ou implícitos na construção de um método. Entrou ou não? Não? Beleza. Isso daqui eu não estou dizendo quais são exatamente os nomes que eu estou recebendo. Eu não sei e para mim não importa muito, tá? Mas quando eu for fazer a construção disso daqui, eu tenho o CPF, quando for pessoa física, eu quero que ela receba o CPF e o restante de todos os atributos que são obrigatórios da classe de cima. Então, eu faço aqui o CPF e passo o restante dos argumentos para cima. Tá? Esse é um uso muito comum que a gente faz com Python. Depois a gente entra num exemplo, acho que agora ainda não cabe. Vamos devagarinho. O opcional, você define ele com um valor. Então, por exemplo, idade é nulo. Se eu chamar passando idade ou não passando idade, ele vai funcionar, só que ele vai usar esse valor aqui como padrão. Não tem, porque se você não tem um valor padrão, como que você vai manipular aquela variável? Então acaba não fazendo muito sentido você receber. No JavaScript tem, né? Você pode receber quantos parâmetros for e tal. Não dá. O que dá para você... Mentira que não dá. Dá para você fazer. Você pode colocar aqui, por exemplo, um args e kwargs. E daí você pode receber. Esse aqui ele vai receber uma lista de parâmetros não nomeados. Esse aqui recebe um dicionário de parâmetros nomeados. E daí, se você não vai usar, beleza. Você recebe o que você quiser. Tá? E daí sua função fica assim, ilimitada a quantidade de parâmetros que ela recebe. Tá? Então resolve isso que você falou. Desculpa, eu falei que não, mas resolve. Tá? É outro uso bem comum também, tá? Principalmente quando você está herdando de uma classe, de uma biblioteca, que daí você não quer necessariamente saber quais são os métodos, os atributos que ela recebe na hora da construção, daí você usa esse cara para colocar o que você quiser.